aí, galera, professor André Alencar trazendo uma dica de direito constitucional para você que vai fazer o concurso do MPU. Nossa dica de hoje é sobre o ingresso no âmbito do Poder Judiciário, que é uma das disposições do Estatuto da Magistratura no texto constitucional, o artigo 93. Vamos dar uma olhada? Artigo 93. Lei complementar, reparem que a Constituição já inicia o tema dando um aspecto de importância, porque nós sabemos que a lei complementar é uma lei que tem uma dignidade, uma importância maior do que a lei ordinária. Pelo amor de Deus, gente, lei complementar e lei ordinária são consideradas pela doutrina como normas de idêntica hierarquia, mas é óbvio que os assuntos separados, determinados, para a lei complementar são assuntos de maior relevância, isso não há dúvida, ok? Não significa que ela é hierarquicamente superior, não há hierarquia, mas é uma lei mais importante. Então volta para o nosso tema. Lei complementar cuja iniciativa é do próprio Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo é o legitimado ativo para introduzir e iniciar o processo legislativo. Qual é o primeiro passo do processo legislativo? Chama-se iniciativa. A iniciativa, como dizia um professor meu, é o peteleco inicial. É o primeiro ato do processo legislativo. Esse primeiro ato só pode ser dado pelo Supremo. Só um detalhezinho para vocês. O Supremo mandou esse projeto, se não me engano, em 1991. O Supremo mandou esse projeto em 91. Até hoje, o Estatuto da Magistratura ainda não foi definitivamente deliberado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional até hoje não terminou esse processo legislativo. Mas vamos lá. A própria Constituição já estabelece alguns princípios que devem ser seguidos sobre o Estatuto da Magistratura. E o primeiro deles, que é, sob nossa dica de hoje, o ingresso na carreira. Que carreira que nós estamos falando? A carreira da magistratura. Como é que eu ingresso na carreira da magistratura? A porta da frente é o juiz. Embora esse seja o cargo típico, existem algumas outras maneiras de pessoas integrarem o poder judiciário sem ser por esse ingresso que nós estamos falando aqui. Mas esse ingresso é muito claro, estamos falando do ingresso na carreira. A única maneira de você ser da carreira da magistratura é sendo juiz. Mas há maneiras de você estar no poder judiciário sem ser juiz. Exemplo, júri. Um jurado, ele é ali um apoio, podemos dizer assim. No direito administrativo até tem uma classificação legal para isso, né? Que são atividades relacionadas. Não, eles colocam outro nome. Confesso que eu esqueci o nome agora. Mas quem está no júri, no papel de jurado, ele ali é órgão do Poder Judiciário também. O júri é um órgão do Poder Judiciário, é um órgão colegiado de primeiro grau, composto por jurados. Mas é óbvio que você não ingressou na carreira do Poder Judiciário. Um outro exemplo interessante, voltando aqui na nossa tela, é para quem vai para a Justiça Eleitoral. Na Justiça Eleitoral, nós temos duas formas de compor a Justiça Eleitoral em primeiro grau. Uma é o juiz eleitoral, que vai ser de carreira, e outra é a junta eleitoral. A junta eleitoral ela é formada por um juiz e mais 2 ou 4 cidadãos. 2 ou 4 cidadãos lá na junta eleitoral. Esses cidadãos, óbvio, eles não são da carreira. Eles não são ingressos da carreira do Poder Judiciário. Então, ignoradas essas possibilidades, a única maneira de ingressar na carreira é juiz. O cargo inicial será o de juiz substituto. Substituto, pessoal, significa apenas uma condição bem precária, bem temporária. A ideia é a seguinte, vamos imaginar que um estado tenha 150 juízes. Juízes titulares de varas judiciais. Então, a ideia seria ter 150 juízes e, sei lá, 100 substitutos, talvez 80 substitutos, 50 substitutos. Aí cada estado pode ter sua própria lei fixando. Mas todos eles seguem a seguinte lógica. Quando o número de substitutos começa a ficar baixo, tem que fazer outro concurso. E como é que o número de substitutos ficam baixos, André? Por qualquer forma de desprovimento do cargo de juiz. Pode ser pela morte, pode ser pela promoção para uma instância superior, ok? Pode ser por aposentadoria,
pode ser por perda do cargo. Então, havendo vaga desses cargos de juiz substituto, faz-se um concurso. O ideal é nunca acabar os substitutos. Você sempre tem que ter substitutos. Por quê? Porque o juiz titular, ele vai tirar férias, ele vai viajar, ele vai ficar doente, ele tem missão oficial. Então o substituto, ele vai lá e assume o cargo do titular nas suas ausências. Então o substituto é uma condição temporária, porque a ideia é de que depois de substituto ele seja promovido para juiz titular. Então quando o número de substitutos ficar, entre aspas, pequena, já próximo ali de uma margem de segurança, realiza-se concurso e aí contrata-se, né, dá o provimento a pessoas que passaram no concurso para juiz substituto. Então ele entra nesse cargo. Quando é que ele vira titular, André? Não tem prazo. Não tem prazo. Depende de ter uma vara para que ele se torne titular. Então ele fica titular quando tem uma vara desprovida de juiz, ok? Juiz titular. Então ali ele vira um juiz titular. Como é que ele vira juiz titular, André? Já que não tem prazo. Mediante promoção, antiguidade ou merecimento. As mesmas regras que a gente utiliza para promover na carreira também serve para passar de juiz substituto para juiz titular. André, eu sempre aprendi que tinha 2 anos. Da onde que você aprendeu que tinha 2 anos? Não. 2 anos é o prazo, entre aspas, de estágio probatório dos juízes. Esses 2 anos que o juiz se submete como um período de provas, né? De provas para que ele possa ser analisado, é para que ele venha a ser um juiz, entre aspas, estável, que no judiciário não é... os nomes corretos não são estágio probatório e nem é estável. O juiz, ele goza de garantias, é vitaliciedade. Esses 2 anos é um período de vitaliciedade. Cuidado, ele pode se tornar vitalício na condição de juiz substituto, mas pode se tornar vitalício na condição de juiz titular. São 2 coisas diferentes. A vitaliciedade é apenas um decurso de prazo com avaliação dentro desse período de 2 anos. Já a substituição para virar titular depende da vaga. Entendido isso? Então vamos lá. Como é que eu viro juiz substituto, André? Volta para a tela. Só tem um jeito, concurso público. Esse concurso público ele tem pelo menos 2 etapas, as provas e os títulos. Claro que provas no plural podem ter várias etapas, né? Prova objetiva, prova discursiva, prova oral, mas necessariamente eu vou ter provas e vou ter títulos, ok? Os títulos também contarão. Esse concurso ele vai ter a participação da OAB. Aqui, pessoal, é uma espécie de controle externo. A OAB vai fiscalizar esses concursos em todas as fases, justamente porque é o próprio tribunal que faz concurso, para esse tribunal não privilegiar o filho de fulano, de Beltrano, né? Exigindo-se dos concorrentes bacharelados em direito. Ah, professor, eu sempre achei que tinha que ser advogado. Não, advogado é uma coisa, bacharel em direito é outra. Bacharel em direito é quem fez faculdade de direito. Advogado é quem fez o exame da ordem e foi aprovado no exame da ordem. Para ser juiz eu não preciso ser advogado, eu preciso ser bacharel em direito. Só que eu tenho que ter 3 anos de atividade jurídica. O mais comum para preencher os 3 anos de atividade jurídica é a advocacia. Mas pode ser o concurso do MPU, pode ser a atividade de delegado de polícia, pode ser uma consultoria jurídica, uma assessoria jurídica. Então você tem que provar que há pelo menos 3 anos você desenvolve atividades jurídicas no seu trabalho, na sua função. Não precisa ser advogado, tem que ser bacharel em direito. Volta para a tela. Obedecendo-se nas nomeações, que já é o último ato, né? A ordem de classificação. Isso é bem óbvio que eu não posso fazer a preterição dos candidatos mais bem classificados em detrimento daqueles menos bem classificados. Então, essa é a forma de ingressar na carreira da magistratura, ok? Esses são os requisitos interessantes para você analisar. Pessoal, eu disse aqui sobre a questão da vitaliciedade. Hoje exige-se um requisito a mais para se tornar vitalício, que é a participação em cursos, né, oficiais ou reconhecidos pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Isso aí, cenas de outra dica, deixa para outro dia. Então a nossa dica de hoje sobre ingresso na carreira, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.